Vida íntima de Nosso Senhor Jesus Cristo, capítulo 47, por Monja Maria Cecília Bage. Como o Filho de Deus apareceu aos discípulos quando Tomé estava presente e o confirmou na fé. Outras aparições aos mesmos e as instruções dadas a eles. Aparece aos seus e a Tomé. Estando os discípulos reunidos junto com o incrédulo Tomé, discorriam sobre minha ressurreição, as aparições a eles e as consolações que haviam experimentado ao ver-me. Nestes colóquios, acendia-se neles maior desejo de rever-me. Somente Tomé estava obstinado em não lhes dar crédito. Protestou de novo que se não pusesse a mão em meu lado, não acreditaria. As portas estavam fechadas por temerem eles a impertinência e a fúria dos hebreus, os quais diziam que eles haviam roubado meu corpo e queriam castigá-los. Estavam reclusos por temor de serem presos e maltratados, enquanto discípulos meus. Enquanto Tomé proferia seu protesto de não querer acreditar, se não tocasse as minhas chagas, apareci no meio deles e dirigi-lhes a saudação de paz. Todos os discípulos alegraram-se, somente Tomé ficou confuso e atemorizado, porque reconheceu que era seu mestre, mas não ousava proferir palavra. Eu, porém, me dirigi a ele, convidei-o a pôr os dedos nas minhas chagas e a mão no meu lado, como ele protestara querer fazer. Disse-lhe, com grande amor e serenidade, não sejas incrédulo, mas fiel. Quando ele levantava a mão para tocar a chaga do meu lado, saiu de meu lado aberto uma luz claríssima, que lhe penetrou na mente, iluminando-a. Então viu com toda clareza e reconheceu ser eu, seu mestre, o verdadeiro Filho de Deus. Reconheceu minha divindade, unida à humanidade ressuscitada e gloriosa, e levantando as mãos ao céu, pelo excesso de amor e de júbilo então experimentados, exclamou em alta voz: Meu Senhor e meu Deus! Depois, prostrado por terra, adorou-me com profunda adoração e pediu perdão pela incredulidade. Voltei-me para ele e disse: Creste porque viste-me, Tomé? Felizes os que não verão e acreditarão, e felizes os que creem sem terem visto. Conforme João 20, 18 a 29. Mediante estas palavras, quis dar a conhecer então a todos os discípulos que seriam felizes todos os que crescem em mim, embora não me vissem, como me viram aqueles, e que já eram felizes os que, não me tendo visto, haviam acreditado. Esses eram os patriarcas, os profetas e todas as almas bem-aventuradas que me seguiam. Existiram antes da minha vinda ao mundo e acreditaram firmemente que eu desceria do céu para assumir carne humana, a fim de redimir o mundo, como foi revelado aos profetas. Sermão de Jesus aos seus. Ouvindo os seus apóstolos que Tomé me havia confessado como verdadeiro Deus, alegraram-se todos e confirmaram-se também na fé. Fiz depois um sermão a todos sobre a fé, dizendo-lhes: Caros discípulos, vistes o que operei durante a minha vinda, na vida em carne mortal. Sois as testemunhas seguras de todas as minhas obras. Fostes escolhidos para colunas, sobre as quais se deve assentar a minha igreja. Se falhardes na fé, vós que ouvistes tudo e vistes tudo, como poderá ser forte quem não me ouviu e nem me viu? Considerai bem que, tendo sido eleitos para fundamentos de um edifício tão grande qual é a igreja, deveis estar estáveis, fortes e imóveis. Eu vos impetrarei do Pai tal fortaleza e firmeza na fé. Mas também vós deveis pedi-la, e por ocasião dos assaltos dos inimigos de minha igreja, sede fortes. Não deis ouvidos às suas persuasões e falsos dogmas. Sereis perseguidos e atribulados, como várias vezes vos manifestei. Mas não temais, porque eu, no céu, exercerei o ofício de defensor e advogado junto ao Pai, e vos impetrarei a graça necessária para combater
contra todos os meus e vossos inimigos, os quais serão sempre obtidos e vencidos por vós. Embora sejais instrumentos débeis, porque sereis revestidos de virtude divina. Prometo-vos, pois, que após minha subida para o junto do Pai, mandar-vos-ei o Espírito Santo. Este Espírito Consolador há de vos fortificar, corroborar, inflamar, comunicar seus dons e estabelecer na fé, de modo que nunca mais vacilareis. Ele vos dará a conhecer com maior clareza o que eu vos ensinei e vos lembrará toda a minha doutrina. Animai-vos, portanto, e não temais, porque sereis sempre protegidos por mim, vosso Mestre. Os apóstolos escutavam-me com grande atenção e consolação de alma e afeiçoavam tanto a minha pessoa que começavam a viver mais em mim do que em si mesmos, fruindo assaz de minha presença, por causa da doçura e do gosto experimentados em minhas palavras. Particularmente Pedro, o qual punha-se sempre ao meu lado, tendo os olhos fixos em mim. Este apóstolo amou-me sempre com amor mais sensível do que os outros, por ser de natureza mais afetiva e ter posto em mim todo o seu amor. Sofria grande aflição quando estava longe de mim. Teria querido fluir sempre de minha presença. Começou, portanto, a suplicar-me que não os deixasse mais, mas estivesse sempre com eles. Dizia-me: se vós, bom mestre, nos abandonais, como poderemos viver sem vós? Vossa presença nos consola e dá vida. Eu, de minha parte, queria ir aonde fordes, porque sem vós me é penoso viver. Assim manifestava este apóstolo o amor para comigo. Amava-me fortemente, embora este amor precisasse ser purificado, bem como os outros apóstolos, porque juntamente com minha pessoa amavam outros sim a própria satisfação e consolação, experimentadas ao amar-me e conversar comigo. Por isso, diversas vezes disse a Pedro e aos outros que aonde eu ia, eles não iam poder ir, mas que chegaria o tempo no qual iriam para lá. Ouviam com pena estas palavras, isto é, e que devia deixá-los, por isso afadigavam-se em súplicas de que sempre ficaria sempre com eles. Diziam-me: bom mestre, ficai conosco, não nos priveis desta consolação. Não estáis mais sujeito aos padecimentos, e agora não há quem possa vos causar tribulações e fazer-vos algum mal. Nós sim, ficamos atribulados, e vossa presença nos consolará, animará e instruirá. Do contrário, que faremos, pobrezinhos de nós, sem vós? Tive grande compaixão da rudeza e da simplicidade dos apóstolos, e enquanto os instruía, animava-os, prometendo o Espírito Santo. Mas eles continuavam a pedir-me que ficasse com eles, porque não sabiam o que fazer. E eu de novo os instruía e capacitava-os, com grande caridade e amor. Dizia-lhes: vede com quanta paciência e caridade cumpro este ofício para convosco, e embora esteveis sempre comigo por longo tempo. Mostrai-vos ainda ignorantes e não chegais a captar bem aquilo que tantas vezes vos ensinei e afirmei com tanta clareza. Ora, ficais sabendo que deveis usar da mesma caridade e amor para com vosso próximo, quando tiverdes recebido o Espírito Santo e fordes converter os povos e instruí-los no conhecimento do verdadeiro Deus. Lembro-vos que deveis ter sempre esta finalidade: imitar-me a mim, vosso mestre, ensinando e instruindo a todos com paciência, amor, caridade, compadecendo-vos de sua ignorância e fraqueza, como eu me compadeci de todos vós. Em vossas obras, fadigas e tribulações, procurai sempre a glória do Divino Pai e a minha, dando a conhecer a todos meu nome. Será glória para mim se vos mostrardes fiéis em executar aquilo que vos ensinei. Vossa recompensa depois, já vou-lo disse, de outras vezes, será muito grande no reino dos céus. Todos estavam atentos às minhas palavras e protestavam fazer quanto lhes ensinava. De fato, ficavam consolados enquanto me detinha com eles, mas depois que partia experimentavam
grande pena por deverem ficar privados de minha presença. Mostravam-se tristes e aflitos e comunicavam uns aos outros a pena sentida ao ficarem privados de minha presença, dizendo: como faremos quando nosso mestre nos deixar? Quem será capaz de consolar-nos quando todos estivermos aflitos? Quem sabe se sua mãe ficará conosco? E se nos tirar esse conforto, a quem nos dirigir? Alguns deles declaravam: não é possível que nos deixe inteiramente órfãos e nos prive até da mãe. Sua caridade é grande demais. Vereis que a deixará conosco, para que nos anime, conforte e ensine. Outros duvidavam, dizendo: vereis que a levará consigo a usufruir do fruto de tantas dores sofridas durante a crudelíssima paixão. E entretinham-se nestes colóquios. Depois resolviam ir juntos à Santa Mãe, para pedir-lhe intercedesse junto de mim, a fim de que não os privasse tão pouco dela. De fato, iam e a Santa Mãe os consolava e animava, assegurando-lhe que não ficariam privados de conforto e ajuda, e eles partiam satisfeitos. Novas aparições. Em outras ocasiões, reuniram-se, desejosos de rever-me. Diziam: onde está o bom mestre? Como fazer para encontrá-lo? Se ele visse a aflição de nossos corações, não tardaria a vir consolar-nos com sua doce e amável presença. Enquanto diziam isto, aparecia no meio deles, com a habitual saudação de paz. Ao ver-me, punham-se a chorar pelo júbilo de seu coração. Consolava-os, animava-os e instruía-os de novo. Recomendava-lhes que se dispusessem a ficar privados de minha presença visível. Do contrário, não seriam capazes de receber o Espírito Santo, se não se desapegassem daquela consolação sensível. Mas eles ouviam de má vontade estas palavras, e Pedro dizia a miúde: bom mestre, vós me bastais. Se estais comigo, não desejo mais nada. Então admoestava o apóstolo a que se desapegasse. Porque eu devia voltar para junto do Pai, desejava e pedisse com grande instância o Espírito Consolador que eu prometera, mas que eles também deviam desejar e pedir. Depois dizia: dais pouca fé às minhas palavras. Quantas vezes vos disse que o Espírito Santo vos haverá de consolar, corroborar, santificar, comunicar seus dons, encher de fogo divino, instruir-vos em todas as ciências, sem fadiga de vossa parte, confirmar-vos-á na fé e na graça, tornar-vos-á fortes e robustos, afastará de vós qualquer temor, e não ficareis mais reclusos e retirados, mas com ânimo forte ireis pregar meu nome e as divinas grandezas, e não haverá força nem poder humano que vos impeça. Todos vós, portanto, deveis desejar que eu me vá logo para o Pai, a fim de vos mandar este Espírito Consolador. Sempre os confirma na fé. Todos estavam atônitos ao ouvirem estas grandezas, e então foi-se-lhes inflamado esse desejo, e eu desaparecia de diante de seus olhos. Permaneciam durante algum tempo com este desejo, mas depois voltavam de novo ao temor habitual, anelando por minha presença. Se retardavam as aparições, começavam a duvidar e vacilar na fé. Repreendia-os, no entanto, com grande caridade e amor, instruía-os de novo e exortava-os a se desapegarem daquela consolação sensível. Cada vez que lhes aparecia, olhavam-me atentamente e, reconhecendo pelas feições o trato apto que eu era o mestre, caíam em si vencendo a dúvida que os invadia quando eu partia. Depois entre si discorriam acerca da verdade de minha ressurreição. Diziam: temos diminuta fé, é verdade como nos diz nosso mestre. No entanto, vimo-lo com nossos olhos e ouvimos suas palavras. Como pode entrar a dúvida em nossos pensamentos? Ao mesmo tempo que assim iam discorrendo, a mente se lhes iluminava, confirmavam-se na fé e inflamavam-se cada vez mais no amor para comigo, em particular Pedro, o qual ficava angustiado se passava algum tempo sem me ver. Então ia para junto da minha querida mãe a busca de notícias. Ela consolava-o e animava-o a suportar essa ausência. Ele ia depois à pesca com o pensamento e afeto em mim. Chorava continuamente, ora a lembrança de ter me negado e abandonado durante a paixão, ora a recordação da doçura de minhas palavras, da caridade e do amor para com ele. Muitas vezes dizia aos outros companheiros: nosso bom mestre esqueceu-se da grande ofensa que lhe infligi, negando-o, mas eu não me esqueço,
e enquanto viver chorarei meu grave pecado. Então os outros apóstolos começavam também a confessar sua ingratidão e infidelidade, por me terem abandonado no tempo da paixão, e juntos choravam os próprios erros. Depois de terem dado alguma expansão à dor, começavam a discorrer sobre minha infinita caridade e amor para com eles e como me esqueci de suas atitudes menos boas. Começavam a desejar ver-me, o que lhes aparecesse para pedirem perdão. E que lhe aparecesses para me pedirem perdão. Aprazia-me ouvi-los assim compungidos e gratos pelos benefícios recebidos. Aparecia de novo, no meio deles, saudando-os com a habitual saudação de paz. Eles ficavam tão cheios de amor ao ver-me que se esqueciam de tudo, somente procurando saborear a doçura de minhas palavras e a amabilidade de meu aspecto. Ficavam estáticos ao olhar-me, particularmente Pedro, que chorava por causa da doçura e prorrompia em palavras de júbilo e de grande amor. Consolava-os e olhava-os com rosto sereno e jovial, como habitualmente em minhas aparições. Após minha partida, iam contar tudo à querida mãe. Ela escutava-os com grande prazer e júbilo de coração, depois exortava-os a serem mais fiéis, constantes na fé. Admoestava-os, igualmente, a se desapegarem da consolação de minha presença, tão desejada e procurada por eles. Ficavam muito consolados e animados pelas palavras da querida mãe. Por isso, quando lhes surgiu o desejo de ver minha pessoa e ouvir-me falar, iam procurá-la para serem consoladas, e ela, boa e amorosa mãe, não deixava de consolá-los e animá-los, falando sempre com grande prudência, paridade e amor. Depois eles voltavam à pesca para ganhar o pão, por serem muito pobres e muitas vezes encontrarem-se em grande necessidade. Não ousavam pedir esmolas, estando muito temerosos, porque os hebreus os perseguiam. Eles haviam se proposto tirar do mundo também todos os meus discípulos e seguidores, a fim de que não restasse lembrança de mim. Jamais o conseguiram.